Oh, com Deus vou te
oportunidade em nome de Jesus. Sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar.
depois colocar de pé. Se coloca de pé. Vamos. Isso. Eu não vou me prolongar. O pastor falou que eu tenho 1 hora. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Cante. Desespero. Por mais pressão que seja a situação, eu tenho um Deus que não vai deixar. Desespero.
tua alegria, ela vem quando eu acordo de manhã. É mãe, raio de alma, ei, tô sentindo Deus aqui, vem. O cheiro do amor na noite, mas a minha alegria, ela vem quando eu acordo de manhã. Esconda-me, esconda-me nas asas do seu amor. Deus desce. Ih, teve gente que entendeu aqui, hein? Teve gente, teve uma... Epa! Teve uma levantada aqui, hein? Qual é o som de quando Deus desce na... Qual é o som? Do carpinteiro batendo a porta. Pode entrar, A casa é sua, e vem queimar. raio remédia, como a saia varia. Pode entrar, É sua, e vem queimar do bem. Ainda tem até quarta-feira, se não me falha a memória, quinta, né? Cadê? Até quarta. Eu queria ver, as pessoas que eu for chamar aqui à frente, eu queria que seja bem rapidinho, bem aqui. Assembleia de Deus, Ministério de Jeová Chamar, aleluia. Situada na Avenida Maria dos Anjos Costa, lote 2, quadra 6, bairro Jockey Clube, São Gonçalo. Esse certificado, aleluia, está perfeito. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do seu pastor presidente, Renato Oliveira, no uso de suas atribuições, resolve conferir o presente certificado a Sara Rodrigues Pereira. Cadê a Sara Rodrigues Pereira? Sara, dá a volta aqui, filha, por favor. Amados, ela nem é do Geração Eleita, mas ela pegou firme, enganjado nas vendas das trufas. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da Sara? Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Também, aleluia. Isso. Botei uma foto. Aleluia. Também quero te chamar aqui na mesma proporção, com aplausos e mérito. Também não tinha o dever nenhum, que não é da Geração Eleita, mas enganjou firme. Nosso jovem Renato Pereira de Oliveira, Renatinho. Glória a Deus. Renatinho é o nosso atacante. Glória a Deus. Renatinho é o nosso atacante. A cara do pai.
Aleluia. Irmãos, da mesma proporção também eu quero estar aí. Tá. Com aplausos e méritos. Irmãos, essa tropinha aí, eles não mediram esforços nenhum para ir para a rua vender trufas. Primeiro nós agradecemos ao Senhor Jesus. E depois essa tropinha aí, com aplausos e mérito. Quero chamar também a nossa jovem Andriele Costa Reis. Glória. Glória a Jesus. Vamos acelerar o processo aqui. Também eu quero chamar a nossa... Ih, rapaz, depois eu pego esse... Ao vivo esse negócio é bom. Ao vivo é assim mesmo, não nem assinou. Agora que eu vi aqui. Também eu quero chamar a Letícia Rodrigues Pereira, com aplausos em mérito. Cadê a Letícia? Glória a Deus. Não, cadê? Aleluia. Está em casa, ó, a Letícia está em casa fazendo salgado, amados. Eu quero chamar a mãe dela para representar a Letícia. Vem cá, irmã Raquel. Aleluia. Não tem trufa, não faz salgado, mas trabalha numa área. Faz alguma coisa. Deus te abençoe. Glória a Deus. Ih, rapaz, tem mais um aqui. Também, com aplausos e mérito, nossa jovem Isabela da Silva França. Glória a Deus. Isabela veio toda. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, da mesma forma eu quero expressar esse carinho, essa gratidão, não só um pastor, né? Meu amigo pastor Anderson, a igreja toda, segura aí, gente, a igreja toda, a família Jeová Chamar, na pessoa do seu pastor presidente Renato Oliveira, resolve atribuir o nosso, com honras e mérito, nosso pastor Anderson, por tudo que ele tem feito, pelo carinho que ele tem demonstrado para com esse ministério. Essa singela lembrança. Pastor Anderson. Glória a Deus. Deus abençoe sempre a sua vida. Glória a Deus. Espera aí, ali também. Amém? Pastor, calma, gente. O congresso não acabou, tem muita surpresa ainda. Então a gente vai finalizando, senão deixar tudo para um dia só não dá. Segura aqui, meu obreiro, por favor. Meus queridos irmãos, como foi falado aqui, também eu quero agradecer, né? Todos vocês. Eu quero convidar toda a igreja agora. Tem alguém sentindo Deus aí? Deixa eu ver quem vai adorar lá. Aleluia. Eu quero convidar toda a sua atenção. Quero convidar agora neste momento. Também minha mãezona ali, rapaz. Aleluia. Missionária Rossana. Eu quero neste momento expressar meu carinho, minha gratidão. Aleluia, valente. Ninguém fica triste perto dessa varoa. Meu Deus do céu. Se tiver triste é só colar. Levanta a mão assim. É só colar do lado dela que tu vai ficar alegre. Ela salvou minha vida, mas numa viagem, meu Deus. Só estendia a mão para trás assim e vinha cheio de biscoito. Estendia a mão e vinha cheio de biscoito. Aleluia. Mas é assim mesmo. Deus envia os seus para ajudar. Glória a Jesus. Veio lá de Vila da Penha. Aleluia. Trouxe essa juventude abençoada. Aleluia. Que Deus abençoe. Tá bom, missionária Rossana? Muito obrigado pelo carinho. Aleluia. O varão, cadê o varão? O varão falou assim: não, nós vamos lá sim. Falou aqui no meu ouvido assim: pastor, nós vamos alugar um ônibus. Vai dar certo, é isso aí, mano. Ele falou: queridos, sem mais, eu quero convidar todos os obreiros e as obreiras que nos auxiliem para quaisquer atitude que possa coibir neste momento, ao momento da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu não vou orar. Quero convidar nosso amigo pastor Carlos Júnior. Eu não vou orar e vou passar a direção do trabalho para o nosso amigo. Faça segundo o que o Espírito Santo de Deus lhe
Você quer, amém? Poder estar com os irmãos e juntos nós meditarmos numa porção da sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Renato e da sua esposa missionária Mara. Deus seja louvado e continue dando saúde, graça, preservando a unção, separação do pastor Renato e da missionária Mara, e que Cristo continue sendo glorificado nesta igreja como já tem sido. Obrigado, pastor, por permitir que o pessoal fizesse o convite por mim. Estou muito grato a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Jefferson e também da sua esposa, a irmã Viviane. Que seja louvado na vida desse casal. Os seus dois filhos que estão na minha lateral. Glória a Deus. Aleluia. Amados, para quem não me conhece, acredito que a maioria, eu sou imenso da Assembleia de Deus ali no Rio de Janeiro, congrego na Zona Norte, numa cidade chamada Iaúma. São. Não tem problema não, congrego em Iaúma. Meu pastor presidente é o pastor Natanael Frásio, e eu quero transmitir a saudação de paz do meu pastor presidente, bem como da minha família, minha esposa, a irmã Cristiane, e meu filho Bernardo, tá bom? Se vocês recebem a saudação de paz, diga amém. Amém. Maravilha. Louvar a Deus pela vida do Sérgio Marques. Continua aí cantando com essa forma, de forma tão maravilhosa, com esta unção. Deus preserve Sérgio e a sua noiva, a futura esposa. Deus seja louvado na sua vida e na vida do seu companheiro aí que veio te trazendo para cá, tá? Amados, faça como o pastor Renato ensina. Se ele ensina que você pode ficar sentado, você fique sentado. Se ele ensina que você tem que ficar em pé, você coloque-se em pé e abra a sua Bíblia Sagrada do livro do profeta Ezequiel, tá? Ezequiel 47. Tá melhor? Som. Então, quer deixar aqui já? Tá. Maravilha. Ezequiel 47. Os 5 primeiros versículos. Eu sei como é que é a festividade. Já fiz parte de grupo de mocidade. Hoje eu estou um pouquinho mais velho. Gato sempre. Só um pouco, mas eu quero. Tá? E eu sei como é que é. As horas avançam mesmo, a juventude tem que se alegrar em Deus. E eu não vou me alongar, eu não serei indelicado, tá bom? Então eu serei o mais breve possível. Então eu vou combinar algo com vocês aqui, tá bom? O pastor, de uma forma muito educada, não me determinou um horário, mas eu sei que vocês estão nesse propósito de oração, estão se dedicando, a festa é longa, e eu acho que nós não precisamos... Será que entra aqui, velho? Tá? Eu acho que vai... Não escapa. Vai para as pessoas que manjam aí. Maravilha, obrigado. Agora está ótimo. Tá, então eu não vou ser indelicado com vocês. O pastor não me determinou um horário. E eu acho que também o culto por si só, Deus, a gente chama isso de graça preveniente, não é? Que é a graça salvadora. Ela opera desde o início do culto. Então eu vou aqui sintetizar a mensagem e serei o mais breve possível. Então eu prometo para os irmãos o seguinte: no máximo, uns 40 minutos eu termino. No máximo, estou indo para mais. Vou tentar falar em 30. Então eu vou de forma intencional. Vou repetir, tá? É proposital. Não é porque eu estou enrolando, é proposital. Eu vou esticar na introdução.
Então eu vou valorizar a questão da estruturação da mensagem e a gente dá um mergulho, tá bom? Aí você vê o mergulho que você quer dar. Então eu vou tentar aqui me enquadrar, lembrando que eu sei que a festa de vocês vai até quarta-feira, tem outros pregadores, tem cantores, vocês estão em oração, aí seria indelicado eu pregar aqui muito à vontade, cansar a juventude, cansar vocês, não seria legal. Tá bom? Vocês conseguem me dar atenção aí, antes de eu aplicar, no mínimo uns 20 minutos, sim ou não? Amém. Combinado? Então vamos lá. Ezequiel 47, versículo do 1 ao 5. Os irmãos me perdoem a voz, o timbre está estranho porque eu estou com a garganta inflamada, mas espero que não esteja incomodando a audição dos irmãos. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da sombreira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste e as águas desciam debaixo do lado direito da casa ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, porque pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel de medir na mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me fez andar sobre as águas que estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e me levou através das águas que me davam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas que me davam pelos ombros. Em seguida ele mediu 1000 e este era um ribeiro pelo qual não se podia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, rio pelo qual não se podia passar. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Tome seu assento, como combinado. Eu preciso aí dos 20 minutinhos da sua atenção. A gente mergulha aí na mensagem divina. Maravilha. Irmãos, eu sou uma pessoa exigente com essa questão de pregar a palavra de Deus. Eu acho, melhor dizendo, tenho convicção de que pregar a palavra de Deus não é uma brincadeira, e pelo fato de não ser uma brincadeira, aqueles que fazem uso da tribuna devem, não é se querem, devem estudar os textos sagrados. Óbvio que eu não estou aqui dizendo que todo mundo deve ser doutor, buscar PhD ou algo do gênero, mas no mínimo um esforço mínimo que se deve às Escrituras pelas recomendações paulinas. Dentre estas, o presbítero deve manejar bem as Sagradas Escrituras. Então, dentro desse pensamento bíblico, e obviamente por ser bíblico concordo, aos 17 anos de idade, para 18, eu tive a oportunidade de ingressar no seminário bíblico. E quando você ingressa no seminário bíblico, você perceberá que existem na grade de matérias das quais nós pensávamos que provavelmente não fariam sentido na composição teológica. Então, dentre essas matérias que nós temos, existe uma chamada de hermenêutica. Lembrando que hermenêutica é uma coisa, exegese é outra, completamente diferente não, mas é diferente. Então, hermenêutica basicamente é a interpretação de textos, e não é uma matéria bíblica. Outras faculdades ou ensinos superiores também utilizam a hermenêutica. Por exemplo, se tiver algum jovem aqui que já faz ou deseja cursar direito, aprenderá hermenêutica. E eu, por gostar dos textos sagrados, não tinha a pretensão de ser pregador, mas achava que como bom cristão deveria entender os textos sagrados. Então eu sempre gostei muito dessa questão da hermenêutica. E por gostar de interpretar textos, eu acabei me apaixonando por alguns profetas, no sentido do conteúdo dos seus livros, mais do que outros. Dentre esses eu destaco 2, Isaías
e Ezequiel, que lá por volta dessa idade que eu acabei de escrever aos irmãos, me consumiram alguns anos pelo prazer que tinha de tentar compreender os textos escritos nos seus livros. E confesso aos irmãos que não foi e não é uma tarefa fácil, dado, por exemplo, o texto que nós escolhemos para essa noite. O texto que nós escolhemos é um texto praticamente áureo, célebre, da Bíblia Sagrada, porque nós temos um uso constante desse texto aqui. Nós usamos esse texto para cantar, usamos esse texto em temas de festividades ou congressos e até mesmo como base de assuntos de escolas bíblicas dominicais. Então o rio chamado de purificador, ou o rio que trazia vida ou que saía do templo, é um texto extremamente conhecido pelo seu uso corriqueiro que eu acabei de escrever aos irmãos. Isto é muito saudável, obviamente. O problema é que quando você se propõe a estudar o texto de Ezequiel 47, você perceberá que por mais que o uso seja comum, a compreensão não é. E por que não é? Porque o texto do capítulo 47, perdão irmãos, ele não faz parte, ele não é isolado. Quando eu digo isolado, eu digo o seguinte: não dá para você entender o capítulo 47 só pelo 47, caso você queira estudar. O capítulo 47 faz parte do que nós chamamos de sessão profética. E essa sessão profética tem seu início lá no capítulo 40. E com o passar do tempo foi considerada uma das sessões proféticas mais difíceis de serem interpretadas de toda a Bíblia Sagrada. Por que é tão difícil? Porque basicamente o que está acontecendo aqui, nessa sessão profética, que inclui o capítulo 47, é uma visão que Ezequiel está tendo. Lembrando que esta visão não é física, ela é metafísica, é além do físico, ela é espiritual. Nessa visão espiritual que Ezequiel está tendo, ele vê um templo. Só que este templo que Ezequiel vê, nós não temos respaldo bíblico em outro profeta. É uma visão isolada. O templo que ele está vendo aqui, nós não sabemos que templo é. Ele não é igual ao tabernáculo de Moisés ou aos tabernáculos de Davi, tampouco ao tabernáculo de Salomão, ou templo de Salomão. Também não é igual ao templo ou tabernáculo de Zorobabel, profetizado por Ageu e Zacarias, e também não se assemelha ao templo de Herodes. É um templo diferente, que é nas suas medidas, função. Quando eu digo função, como funciona. Quem entra pelo norte é obrigado a sair pelo sul, uma porta se abre, outras se abrem, outras várias se abrem, o rio sai da soleira do templo, do lado meridional do altar, e a cada 1000 côvados, um ser de bronze se apresenta. É um texto tão difícil que, segundo alguns dados históricos, por faltar alguém que interpretasse essa sessão profética, correu um risco sério do livro de Ezequiel não ser considerado canônico e não fazer parte da Bíblia Sagrada, até que um rabino conseguiu interpretar esses textos. Hoje nós temos uma vasta linha de comentários sobre eles, mas a princípio não era fácil. Todavia, nós não estamos numa escola bíblica, nem num simpósio, é uma festividade. Então eu pedi perdão para os irmãos, fiz essa introdução de propósito, mostrando aos irmãos que eu tenho de fato o entendimento de que esse texto propõe uma ideia e que essa ideia deve ser respeitada. Mas como estamos numa festividade, eu quero me utilizar desse texto para nós tirarmos algumas lições que considero importantes e coerentes com o propósito da juventude, principalmente no momento que vivemos, e que há de ser muito saudável a fé dos irmãos. Mas só se os irmãos ainda quiserem ouvir. Quem quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Maravilha. Para nós tomarmos o caminho da qual eu quero ir com os irmãos, eu quero aqui levar a primeira consideração. E qual é a primeira? Que Ezequiel tem o hábito de datar suas visões. Por exemplo, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu junto aos cativos, à margem do rio Quebar, vi os céus abertos e tive visões de Deus. Essa data de Ezequiel 1, versículo 1, é a idade do profeta, ok? Não é o tempo de cativeiro. 30 anos ali é a idade de Ezequiel. Só que no capítulo 40, Ezequiel torna a dar uma outra data. E qual é a data? E aconteceu
que no 25º ano do nosso exílio, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Então, essa data, 25º ano, não é mais a idade de Ezequiel, mas é referente à estadia do cativeiro. Eu sei que vocês amam a Bíblia Sagrada, no sentido de lê-la e de estudá-la, mas eu só quero refrescar a memória dos irmãos. Talvez os irmãos não se lembrem, e não tem obrigação, mas eu quero trazer a memória dos irmãos. Os irmãos lembram quando vocês leem Jeremias, e Deus manda Jeremias escrever uma carta aos cativos da Babilônia? Nessa carta que Jeremias escreve, existem algumas recomendações e advertências. Dentre estas, o cativeiro será de 70 anos, e depois desse tempo eu os farei retornar para a vossa pátria. Então, se o cativeiro dura 70, o meio do cativeiro é 35. 25 é próximo ao meio do cativeiro babilônico. E por que isso é importante? Porque eu considero, você não precisa concordar, é uma interpretação. Eu considero, pastor Renato, que o cativeiro babilônico é o mais perigoso da Bíblia Sagrada. Por que perigoso? Porque ele é sutil. O egípcio não, ele é agressivo. Então vou mostrar para vocês por que é que eu considero o babilônico mais perigoso. Nós aprendemos, esta matéria não tem mais, tá? No seminário, deveria. Mas quando eu estava lá com os meus 17, eu aprendi na tipologia que nós costumeiramente chamamos o Egito de mundo e o mundo do Egito. Tem a ver de fato. Quando o escritor escreve em Êxodo capítulo de número 1, ele diz assim, ó: e um faraó levantou-se no Egito. Só que essa interpretação não parece tão boa quanto ele levantou-se contra o Egito. Então vou explicar para os irmãos. O Egito nunca foi completamente dominado por um povo estrangeiro. Só que em determinado período, da qual nós chamamos de período intermediário na história egípcia, no segundo período intermediário, chamado pelos egípcios de asiáticos, da qual nós chamamos de Ixo, tomou o delta do Nilo. E ao tomar o delta do Nilo, nomes semitas começaram a surgir. Então nós acreditamos que, quando os Ixos tomaram o delta do Nilo, os irmãos de José e José estavam nesse período. Quando os Ixos são expulsos, provavelmente no império de Amose, de Faraó Amose II, há um choque de cultura ocasionado no delta do Nilo, porque aí você tem o império egípcio se levantando e a guerra cessa. Então o Egito guerreia contra os Ixos, expulsa os Ixos, mas os hebreus continuam lá. E aí alguém nota que tem um povo na terra que está no Egito, mas não tem nada a ver com o Egito. E alguém diz, olha, você precisa tomar cuidado. E aí você começa a compreender. Cuidado com o quê? A gente acabou de expulsar os Ixos. Possa ser que esse povo que já é forte cresça ainda mais do que já está crescendo e se una com os Ixos novamente e toma o delta do Nilo. Faraó, você precisa fazer alguma coisa. O que Faraó faz? Ele aumenta a carga dos hebreus. Só que há um versículo ainda no capítulo que diz o seguinte: e os hebreus serviam a Faraó em toda a tirania do Egito. Uma dessas tiranias, segundo uma linha histórica, não é majoritária, havia uma inversão trabalhista. Homens forçados em dado momento a trabalhar como mulheres e mulheres como homens. Com qual finalidade? Humilhar. Então, o primeiro pensamento do Egito é: esse povo aí de São Gonçalo está crescendo muito rápido. 4 anos já compraram um terreno e estão tomando a comunidade. A gente precisa tomar um projeto para suprimir esse crescimento. Qual é o projeto? Humilhação é o primeiro passo. Então, quando você liga num determinado canal de televisão, da qual não citarei o nome para não falar o nome do diabo, você percebe que os crentes sempre são palhaços, idiotas ou retardados. Nunca é inteligente, nunca conhece nada, sempre é retrógrado, não presta para coisa nenhuma. Você vai no YouTube, canais de comédia que fazem algum tipo de comédia, né? Porque você pode falar mal dos crentes, mas você não pode mais dar opinião sobre nada. Agora, malhar a vida dos crentes você pode.
Então eles zombam na escola, na universidade, no Instagram, zombam na TV, nas novelas, no meio de comunicação. E qual a ideia? Se a gente humilhar, esse povo vai ficar mais quieto e talvez a gente vai estancar esse crescimento, mas o tiro sai contra a culatra, porque diz o texto, quanto mais Faraó humilhava, mais o povo de Deus crescia e se fortalecia. Qual é o segundo método de Faraó? O segundo método já é mais ofensivo. Então o Faraó percebe que humilhar quem já amadureceu é complicado, porque existe um processo. Eu estou cansando os irmãos? Eu estou amando vocês, hein? Mas também cansar de ouvir um gato desse aqui é difícil. Olha o invejoso aí, ó. O invejoso está aí. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Existe um processo. Qual a idade deles, pastor Guilherme? 17? Existe um processo que eles estão passando. Tem alguma mãe aqui da galera aqui? Mãe? Senhora? A sua filha está aqui? É filho? Filha? Está todo mundo aqui, né? Ó, o nome da senhora? Mara. Irmã Mara. Tem uma galera aqui que passa por um processo científico chamado de neuromaturação. Então o cérebro, ele se forma completamente por volta dos 20 anos de idade. Então por isso que quando a gente tem a idade deles, a gente quer empinar a moto. A gente não quer andar a moto com as duas rodas no chão, porque tem duas. Senão seria monos... Não é? Mas eles querem empinar a moto. Então a gente, para entrar na piscina, a gente coloca um pé, depois coloca o outro. Eles saem correndo e pulam de cabeça. É ou não é? Então eles não têm muito essa questão do juízo. Então lidar com o adolescente é difícil, okay? Mas é um processo natural, okay? Vai passar, ou passa na cinta ou passa na paciência, mas vai passar. Bacana? Então o que eu quero dizer? Quando você pega um adulto, uma pessoa que já está, eu estou generalizando, tá bom? Tem que fazer exceções. Uma pessoa que já sabe mais o que quer, ok? É difícil você fazê-la desistir do caminho que ela traçou. Então o que Faraó percebe? Humilhar adulto não fará eles perder força. Então a gente tem que ser mais drástico. Qual é a medida drástica? Genocídio. Pegue as crianças do sexo masculino e joguem no Nilo. Eu não quero ser aqui cancelado. Agora a moda é cancelar, né? Ser machista. Mas homem é mais forte fisicamente do que mulher, sim ou não? Sim. Eu acredito que sim. Né? Depende do ponto de vista. Olhe para cá para a gente chegar lá. Olhe para cá. Olhe para cá. Então o que acontece? Jogue a força dos hebreus no Nilo. Só que, pastor Renato, o Egito é construído no Nilo. Então a palavra Egito em hebraico vem do termo Mitzrayim. Mitzrayim significa duplo país. Então o Egito nunca foi uma construção de uma terra para depois você ter água. Eles começaram a se acampar ali, e acampando-se ali foi construindo a nação. Então a vida do Egito é o Nilo. Qual é o pensamento de Faraó? Para pegar adulto já não dá. Então pegue antes que eles cresçam e jogue a força deles na vida do Egito. Então eu estou fazendo aqui um símbolo de que não é adulto na idade, é adulto no cristão. Porque quando você aceita Cristo, um cristão vai nascendo em você até você chegar à estatura de varão perfeito. Então a gente vai crescendo ao ponto que o próprio Tito disse que em determinado momento nos alimentou com leite saudável e depois nos deu alimento sólido. Então é um processo de maturação cristã. Então qual é o pensamento de Faraó? Pega ainda novo convertido, porque depois que entendeu o que é céu, fica difícil reverter a situação. Qual é o projeto? Joga eles no fluxo da vida do mundo, que o mundo vai se encarregar de sufocar o hebreu que está crescendo neles. Aí o que Miriam e Joquebede fazem? Pegam um cesto, betumam um cesto, colocam Moisés e deitam Moisés na margem do rio, na beira. Não colocam Moisés no Nilo, ok? Quem entra no Nilo é a filha de Faraó, porque só anda no fluxo do mundo quem pertence ao mundo. Nós não.
Nós não entramos no fluxo, mas sempre estamos na margem. Por que sempre estamos na margem? Porque depois que o pastor implementar a bênção apostólica, seremos obrigados a nos relacionar com quem está no Nilo. E a gente sempre está na margem. E o fluxo do Nilo passa pertinho da gente. Passa na faculdade, passa no colégio, passa no celular, passa na TV, passa na conversa, passa com os amigos. E a intenção é nos levar nesse fluxo. Mas com o projeto de Miriam, eu nunca jogo você no mundo, mas sabendo que alguns de vocês tendem a cair no Nilo, e o Nilo possa te carregar, todavia, eu vou betumar o que está dentro. E se o Nilo te levar, te empurra fora, mas não sufoca a presença do hebreu que está crescendo do lado. Então, 230 anos de opressão praticamente não deu certo, o povo crescer, se fortalecer e clama a Deus. E Babilônia? Eu acho que o mundo atual parece mais Babilônia do que Egito. Por que mais Babilônia do que Egito? Porque eles pregam a classe alta de Judá e levam os levitas para lá também. Só que no Egito, preste atenção, no Egito, na Babilônia, você não tinha esta opressão tão intensa, dado ao fato que a arqueologia descobriu que o maior banco da Babilônia pertencia a um cativo que estava lá. Tanto que o próprio Jeremias alerta o povo que está lá na mesma carta que disse aos irmãos: construam casas, olhem pela paz da Babilônia, e também na referência que se dá em Esdras, que quando o povo sai, sai casado. Então quem foi para a Babilônia próspero, teve oportunidade de prosperar ainda mais. Salvo que os babilônios faziam de alguns judeus eunucos. Como eu estou num congresso de jovem, jamais darei o mole de explicar o que é um eunuco, ok? Deixa isso quieto em nome de Jesus. Não vou cometer essa gafe, não vou virar um meme por nada. Não, eu estou ligado. O que significa dizer a vocês que tirando isso o povo prosperava. Qual é o pensamento de Nabucodonosor? Eu não quero te amarrar por fora, eu quero te amarrar por dentro. Eu não quero te desequilibrar por fora, eu quero te desequilibrar por dentro. Como? Simples, te dando uma falsa sensação de liberdade. Você quer a prova, irmãos? Quase 400 anos, mais de 200 anos de opressão no Egito. Deus disse a Moisés: Moisés, não ficará uma unha no Egito, nem unha vai ficar. Quando os hebreus saíram, pastor Renato, saíram 70 nações juntos. Agora, na Babilônia, quando Ciro diz: quem quiser ir, vá, quem quiser ficar, fique, aproximadamente só 50 mil voltaram. Aí você me pergunta: Carlos, aonde é que ficou o resto? Na Babilônia. E por que não voltaram? Porque estavam amarrados com projetos de 70 anos na Babilônia. Você não deu glória a Deus? Não é porque você não entendeu, você está me dando mais atenção do que eu esperava. É porque eu estou pregando mal e pregar é fixar bem. Então eu vou ser mais claro para que você entenda. 70 anos na Babilônia. Alguns fizeram comércio, outros construíram casa, outros casaram e por aí vai. Aí de repente Deus diz: o projeto que eu tenho com você não é no Rio Nilo e nem na Babilônia. Larga tudo e vem. Para onde? Para onde nós vamos começar do zero. Alguém olhou e disse: não dá para abrir mão de 10 anos de pagode para começar do zero em Jerusalém. Não dá para abrir mão de 5 anos de tráfico para começar do zero em Jerusalém. Não dá para abrir mão da mulherada, da bagunça, carnaval e rebelião com cachaça e começar do zero em Jerusalém. Esses até ouviram chamados, mas não atenderam, porque Deus não fala para quem tem orelha, Deus fala para quem tem ouvidos. Mas alguns ouviram o chamado de Deus, olharam para a Babilônia e disseram: tchau Rio Nilo, tchau Babilônia, é melhor começar do zero.
mas vendo a glória da última casa, do que continuar com tudo e morrer na Babilônia. Deixa eu fazer uma pausa aqui, para a gente dar pelo menos um leve mergulho. Vamos ver quem... Vamos ver quem é o palhaço e o otário. Vamos ver quem é o santinho, a santarrona, o bebê e o virgem, quando a trombeta tocar. Aí veremos a diferença. Alguém está entendendo e já está dando glória a Deus. Daquele que serve para aquele que não serve. Os bonzão, os que vestem bate-bola, os que se vestem de mulher e saem pela rua pulando o carnaval, tomando cachaça e achando que estão por cima da carne seca, vão ficar. E os bobão, os idiotas, santarrão, com o suor da trombeta ressuscitarão os mortos. Quem está entendendo a palavra que eu estou pregando, levante a mão mais alto que você puder. Coloca a mão no ombro do crente que está ao seu lado. Isso. Chacoalha ele, diga para ele: fica tranquilo, daqui a pouco a trombeta toca e a gente vai voltar para casa. Diga para ele: fica tranquilo, você vai entender o quanto valeu a pena renunciar à carne e fazer a cruz de Cristo valer na sua. Só quem entende o peso da cruz, um minuto de glória, se você pode adorar. Que igreja maravilhosa. Irmão, ainda bem que a gente está na arca, porque vai subir a arca. Do jeito que está o dilúvio. Para eu concluir. Menos de 70 anos o povo está perdendo o equilíbrio. Ao ponto que Ezequiel 37, versículo 11, retrata a situação do povo. O texto diz: pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O salmista também diz: e quando nós estávamos assentados à margem do rio da Babilônia, as nossas harpas foram penduradas no salgueiro, e as nações vizinhas diziam para nós: cante-nos, pois, o cântico do Sião, para que nos alegremos. Como, pois, cantaremos a Deus estando em terra estrangeira? Amados, eu vou fazer só uma pausa. Eu estou preocupado com você que está no fundo. De verdade. Os hebreus estão perdendo equilíbrio. Como eu dizia, o salmista diz: quando estávamos sentados às margens do rio da Babilônia, nossos ossos foram cortados, pereceu nossa esperança, etc. O que significa dizer aos irmãos que menos de 70 anos o povo está perdendo equilíbrio, que não havia aparentemente acontecido de forma tão direta e enfática como houve na terra do Egito. Com isso quero dizer aos irmãos que nessa situação drástica de um desequilíbrio que está havendo nos judeus, a mão do Senhor vem sobre o profeta Ezequiel e o leva em espírito para um templo espiritual. Para nós ganharmos tempo, como eu havia prometido, Ezequiel é conduzido ao lado de fora do templo, e ao chegar ao lado de fora do templo, ele percebe que há um rio que está fluindo do lado meridional do templo, da banda do sul do altar. Conforme este rio vai fluindo, Ezequiel observa um ser espiritual com o instrumento de aferir medidas nas suas mãos. Esse ser com esse instrumento de aferir medidas tira medidas exatas. Segundo o relato bíblico do livro de Ezequiel, as medidas são 1000 côvados 4 vezes, 1000, 1000, 1000 e outros 1000. Convertido ao sistema métrico, 1000 côvados equivale aproximadamente a 500 metros. Então, conforme o rio vai fluindo, o ser espiritual pega o cordel de medir
e traça 500 metros, 500 metros, 500 metros e mais 500 metros. A cada 500 metros traçados, Ezequiel é convidado a caminhar no rio. Então, 500 metros, Ezequiel vai andando nesse rio, e este rio que flui do templo vai alterando seu nível. A cada 500 metros, uma parte específica do corpo de Ezequiel é tocada. Lembrando que os últimos 500 metros, há uma impossibilidade de se deslocar, a não ser pelo nado. Então, apenas são contabilizados no toque do corpo os 503 primeiros traçados. Então, um toca artelho, um toca os lombos e um toca os joelhos e os lombos. E os últimos só por meio de nada. O que o Senhor está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu te convido a se misturar com o que está fluindo no altar. Então Ezequiel, ao ver as águas fluindo do templo, não caminha em paralelo com as águas. Ou seja, ele não vai andando do lado das águas, nem tampouco Ezequiel, ao ver os fluir das águas do templo, não fica observando o fluir das águas. Muito pelo contrário, a cada 500 metros traçados, Ezequiel, ao ver que o rio está fluindo, ele bota a planta dos pés e vai andando conforme o fluxo do rio, se misturando nas águas. 500 metros muda o nível, 500 metros muda o nível, 500 metros muda o nível, 500 metros só entrando de cabeça. O que o Senhor está dizendo para Ezequiel? Só tem um jeito de você resistir à pressão da Babilônia sem perder o equilíbrio. Só tem um modo, uma maneira de você vencer as ações do mundo e não cair nessas ações. Qual é o jeito? Nunca assista culto. Culto não é um teatro nem programa de TV aonde você liga no canal e assiste o culto. Nós não assistimos, nós cultuamos a Deus. A intenção é que, por mais que os meus olhos naturais não vejam, há um rio que está brotando do altar desde ontem e vai fluir até quarta-feira. E a intenção não é que você deixe este fluir passar na direita, na esquerda, por cima ou por baixo de você, mas que você permita que as águas que estão fluindo deste culto te envolvam da planta dos pés ao mais alto da sua cabeça, para você não perder o equilíbrio. Só que este envolver não é um envolver direto, é um envolver de passos, para que você se envolva no que sai do altar. É necessário você caminhar os 500 metros. Esses 500 metros, Ezequiel chama-nos a atenção dizendo: Assembleia de Deus, vocês precisam permitir que o que está fluindo nesta festividade envolva os seus artelhos. Você precisa deixar que os hinos que foram entoados, que as orações que foram feitas, que a saudação que foi falada, que a mensagem que é pregada, não passe fora de você, mas que toque os seus artelhos. Olha, eu não sou da área médica, só sou um curioso. Os pés têm dois pontos importantes. Primeiro, sua estrutura que suporta pressão. Segundo, seus dedos. Vamos por partes. Pé suporta pressão. Vou explicar para os irmãos. Eu peso 80 quilos e tenho 1,73 m.
não sou uma pessoa tão leve. Eu peso 80 quilos, eu estou 10 quilos acima do peso. Claro que de forma saudável, mas estou. Eu calço 40. São 80 quilos fazendo pressão no meu pé. Já fazem 30 minutos. Tem gente aqui que pesa 50, outros pesam 100, outros pesam 70 quilos. Não importa. O importante é que a estrutura do pé é pequena mediante ao peso do corpo. Eu sei que essa juventude que está aqui sabe que sem estudo a gente não vai a lugar nenhum. Com estudo já é difícil. Sem estudo, então, não é brincadeira. Então você sabe que na física, aquilo que está embaixo sofre maior pressão daquilo que está em cima. Então, se eu abro a minha Bíblia aqui e coloco a Bíblia perto de um ventilador, as folhas da Bíblia vão começar a se mover, sim ou não? Porque o ponto de pressão é deslocado pelo vento, que é chamado de vento relativo, puxa a pressão, a folha fica mais leve. Então a tendência é, com peso, inércia, sem peso, dinâmica. Entenderam a lógica? Então os pés tão pequenos, como podem suportar uma carga de 80 quilos? Mas não é só que suporta a carga. Olha o que os pés fazem com 80 quilos. Levantam facilmente. O que o pé está conversando com o corpo? Quando eu estou fazendo este movimento, o pé está dizendo para o corpo o seguinte: não importa a pressão que haja sobre nós, nós jamais ficaremos paralisados sob pressão. Só que nos pés nós também temos dedos, e os dedos dão equilíbrio corporal. Então, para eu estar em pé, não basta só eu ter a estrutura, são os dedos que dão equilíbrio. Quando eu ando, o dedo me dá equilíbrio. Quando eu subo, me dá equilíbrio. Quando eu desço, me dá equilíbrio. Ao saltar, me dá equilíbrio. Então os dedos dos pés dão equilíbrios e a sua estrutura suporta a pressão. O que é que o Senhor está dizendo para Ezequiel? A pressão do mundo é muito forte sobre a juventude. É por isso que eu sou um pregador. Que se você assistir qualquer mensagem minha na internet ou presencial, você não vai ver eu espancando o jovem. Eu bato no obreiro. Vou pregar na convenção de Minas Gerais, aí o sangue escorre. Agora a juventude é muito fácil bater. É pressão o tempo inteiro, irmãos. É pressão de colega, é pressão de amigo, é pressão na rede social, é pressão de balada. Você acha que é fácil resistir os impulsos da carne na puberdade, vendo todo mundo curtindo, e a vida deles é o quê? Final de semana, até quarta-feira, igreja, casa, igreja, igreja, casa, igreja. E qual é a madrugada deles? No máximo Netflix ou no monte de joelho dobrado. Você está entendendo? Bater na juventude é muito fácil. Agora eu sei o quanto é pesado o ataque do diabo e desse sistema nojento do mundo sobre a vida deles. E sabe qual é o mais esquisito? Mesmo tendo 19, 17, 16, 15, 20, 21, todos bonitos, saudáveis, inteligentes, podendo estar curtindo, podendo estar namorando, podendo estar no açaí, podendo estar comendo pizza, podendo estar se arrumando para a balada, colocar uma roupa de crente, a Bíblia debaixo do braço e sem perder o equilíbrio. Só que eles deram uma deles, vieram caminhando para a igreja debaixo de chuva. O que é que você quer dizer? É simples. Aí está a diferença de quem assiste culto para quem se envolve nele. Olha, nós temos uma resposta, mas para antes de eu concluir, e a gente vai pregar em nome de Jesus. Bata na mão de 3 pessoas e diga para ele: seu esquisito. Chama ele de esquisito. Chama de esquisito mesmo. Seu estranho. Aproveita para desabafar, que eu sei que estava entalado isso na sua garganta. Chama mesmo, seu estranhão, seu esquisito. Por que esquisito? Olhe para cá que eu vou concluir. Por que esquisito? Porque Paulo disse: o homem natural não entende as coisas do homem espiritual,
Mas o homem que é espiritual discerne todas as coisas e de nada discernir. Discernimento é compreensão. Não adianta você tentar fazer quem é teu amigo na escola entender o que você faz aqui, porque grito de alegria é sinal que o prazer está sendo satisfeito. Aqui se namora, namora em santidade. Aqui para você namorar tem que pedir permissão para o pai e para a mãe. Aqui tem idade para beijar na boca. Você tem que casar. Para que essa boca nervosa com 16 anos de idade? Dá uma segurada, meu filho. Dá uma segurada, vai estudar, vai ler primeiro. Para que esse desespero? Para que esse alvoroço? Não estica o lençol da cama que dorme e quer beijar na boca. Me ajuda, irmão. Lava o prato e come. Dá uma segurada. Está entendendo? Aqui você pode se vestir bem. O que você não pode é lascívia. Ok? Aqui você pode rir, você pode se divertir, mas tudo controlado, tá entendendo? Então quando deu 7 horas da noite, você veio para cá sorrindo, sem perder o equilíbrio. Quem não tem Jesus não entende. E é por isso que chama a gente de gritaria. Irmão, gritaria para mim é baile funk. Vai naquela coisa nojenta, naquela boca de esgoto, que só canta música que humilha a mulher, que aquilo é uma nojeira, ok? Que não respeita a família, porque coloca aquela música alta, e mãe, avó, tem que ouvir aquele palavrão, aquela coisa suja, sendo um lugar fechado, aí é problema deles, mais aberto, incomodando os outros, irmão, tá entendendo? Aí vem pra cá e diz, da igreja grita, fala muito barulho. Igreja não faz barulho, meu filho, igreja adora o nome daquele que salvou a nossa vida. A pergunta que não quer calar é, como é que pode esta juventude que está guardando a virgindade para o casamento, que namora em santidade, que obedece pai e mãe, que se veste, não estou falando de calça nem de saia, estou falando de lascívia, que se veste bem, que estuda, que não mata a aula, que não fuma maconha, que não cheira cocaína, que não vai para baile, como é que pode, debaixo de chuva, está pulando e adorando a Deus? Eu vou explicar por que é que você não perde equilíbrio. O salmista disse assim, ó, o Senhor é nosso refúgio e socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que os montes transportem-se para o meio dos mares, ainda que a terra se mova, os montes se abalem pela braveza dos mares e a água fique turva. Eu vou repetir, preste atenção. O Senhor é nosso refúgio, olha isso, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que o pão de açúcar crie pernas e entre em Copacabana, ainda que a terra estática, dinâmica apenas pela rotação perceptível do nascer e pôr do sol, sofra uma rotação anormal, ainda que a água clara fique escura como as trevas e os montes inabaláveis sejam sacudidos pelos mares. Eu vou dizer mais uma vez, olha o que o salmista está dizendo. O Senhor é, presta atenção, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. O que? Monte com perna, terra escura, terra que anda e monte que se abala. Está dizendo assim, ó, ainda que eu olhe para um lado e para o outro e tudo fugir do natural, ainda que todas as coisas estejam esquisitas, ainda que tudo esteja pelo lado do avesso, ainda que toda a minha vida esteja de cabeça para baixo, ainda que eu não consiga explicar como é que água clara ficou escura e monte começou a andar, ainda que eu não tenha uma resposta para os problemas da vida, cela, há um rio cujas correntes alegram a cidade. Esse Senhor é Deus, é então contigo, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Estenda a tua mão em sinal de receber, que eu vou parar de pregar agora. Assim, sinal de receber, em sinal de receber, em sinal de receber. Estão dizendo por aí que 2021 será pior do que 2020, não só pelo vírus, mas pelo caos econômico já instaurado no Brasil. Eu não sei se vai ser bom, eu não sei se vai ser ruim. Eu só tenho uma convicção: nenhum desses jovens, nem daqui, nem daí, vai se perder, vai bater a meta de ser, porque toda vez que você vier aqui, principalmente daqui até quarta, você não vai vir assistir culto, você não vai ficar aqui para ver a namorada, você não vai vir aqui só porque o teu pai e tua mãe mandou. Você vem aqui e vai dizer para o colega, dá uma segurada, bate palma, a gente conversa depois do culto. Agora é hora de deixar o rio de Deus, olha aí, ó, já começou a molhar. Quem está recebendo a palavra que eu estou pregando e entende que não vai perder o equilíbrio
Todo ser que vive leva o nome do Senhor. Toda criatura assim clame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Mais belas composições que eu já vi. Tem composição enxatada. Quem é maior, né? No inferno, o meu próprio agir. Sem a graça, o que seria de mim? Será que tem mais vida? E não existe ninguém como em mim, apenas um pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Onde está você aqui? Não está aqui. Nós queremos olhar para a tua vida. Vamos juntos. Só
Senhor salvasse, que a tua graça alcançasse. Te louvamos, te agradecemos, porque mais uma noite nossos olhos contemplaram a eficácia da tua salvação. Continue salvando, não só até quarta-feira, salve 2021, como nunca essa igreja de salvação. Ó Deus amado, que muitas almas coisas possam chegar aqui. Dança se esgotando o passado no esquecimento. Escreva o nome do livro da vida e que naquele grande dia eles possam encontrar teu descanso. Assim nós oramos e te agradecemos, servo da salvação.